Menos boa têm os noviços do convento de São José de Ribamar, ali para os lados de Algés e Carnaxide. A estas horas palmilhando o caminho para Mafra por orgulho ou transposta mortificação do seu provincial. Foi o caso que, aproximando-se a data da sagração do convento, começou-se a acomodar e a pôr em boa arrecadação os caixões que de Lisboa se iam enviando com os paramentos para o culto divino e as coisas necessárias para o serviço da comunidade que o dito convento ia habitar. Foram estas ordens dadas pelo provincial, que chegando à altura conveniente deu outras, convém a saber, seguissem os noviços para a nova casa. O que, subindo ao conhecimento de El Rei, moveu o coração deste piedoso senhor, que quis fossem os noviços nas suas faluas até ao porto de Santo António do Tujal, assim lhes reduzindo o trabalho e a canseira do caminho. Porém estavam os mares tão alterosos, tão agitados da fúria dos ventos, que seria loucura suicida ousar tal navegação, posto que El Rei propôs que viajassem os noviços nos seus coches. Ao que o provincial respondeu, agora sim ardendo em santo escrúpulo: "Que é isto, senhor? Apurar confortos a quem se deve aos cilícios, descuidar lazeres a quem há de ser sentinela, amaciar estofos a quem se prepara para sentar-se em espinhos. Nunca eu tal veja, senhor, ou deixo de ser provincial. Vão a pé, para exemplo e edificação dos povos. Não são mais que Nosso Senhor, que só uma vez é que andou de burro." Com argumentos de tal substância, retirou Dom João V a oferta dos coches, como já retirara a das faluas, e os noviços, levando consigo apenas os breviários, partiram do convento de São José de Ribamar pela manhã. 30 esparvados e bisões adolescentes, com seu mestre Frei Manuel da Cruz e outro frade de guarda, Frei José de Santa Teresa. Pobres moços! Pobres passarinhos implumes, já não chegava a serem os mestres de noviços, por infalível regra os mais temíveis tiranos, com aquela cisma das disciplinas diárias, 6, 7, 8, até ficarem os pobres com as costas em carne viva. Já isto e ainda pior não bastava, como ter de transportar nos lombos, chagados e feridos, todos os pesos para que não chegassem a sarar. E tinham agora de caminhar descalços 6 léguas, por montes e vales, sobre pedras e lama, caminhos tão ruins que, comparado com eles, foi suave prado o chão pisado pelo burro que transportou a Virgem na fuga para o Egito. De São José não se falando, por ser modelo de paciência. Meia légua andada, por obra de topada, daquelas que abrem boca na cabeça do dedo grande, ou aresta assassina, ou contínua rapação das plantas na aspereza do solo, já os pés dos mais delicados sangravam, rasto de pias e vermelhas flores. Seria um lindo quadro católico se não fosse o frio tanto, se não mostrassem os noviços os focinhos encieirados, os olhos lacrimejantes. Muito custa a ganhar o céu. Iam rezando nos breviários, anestésico prescrito para todas as dores da alma. Porém, estas são do corpo. Um par de sandálias substituiria com proveito a mais eficaz das orações. Meu Deus, se fazes muita questão nisso, arreda as tentações de mim, mas primeiramente tira essa pedra do meu caminho, já que és o pai das pedras e dos frades, e não o pai delas e padrasto meu. Não há vida pior que a do noviço, a não ser, talvez daqui por muitos anos, a do marçano. Estamos até em dizer que o noviço é o marçano de Deus, que o diga um Frei João de Nossa Senhora, noviço que foi desta mesma ordem franciscana e que há de ir agora como pregador a Mafra no 3º dia da sagração. Mas não chegará a falar por ser só substituto, que o diga este Frei João Redondo, assim chamado por causa da muita gordura que sendo frade ganhou, que em tempos do seu noviciado e magreza andou pelo Algarve a fazer um peditório de borregos para o convento. 3 meses levou nisto, roto, descalço, mal comido, imagine-se o tormento.
juntar os animais, ir de terra em terra com o rebanho, pedir pelo amor de Deus mais um borreguinho, levá-los todos ao pasto e, enquanto praticava tantos religiosos atos, sentindo o estômago às guinadas, da muita fominha, só pão e água, e com a tentação de um ensopado diante dos olhos. Vida mortificada é toda uma, noviço, marçano e recruta. Os caminhos são muitos, mas às vezes repetem-se. Partindo de São José de Ribamar, os noviços seguiram na direção de Queluz, depois Belas e Sabugo. Pararam algum tempo a descansar em Morelena, restauraram como puderam os atormentados pés na enfermaria e depois, ao princípio sofrendo dores dobradas, enquanto ao novo sofrimento se não habituaram, continuaram o caminho para Pero Pinheiro, passagem pior que todas, por estar o chão da estrada coberto de estilhas de mármore. Lá adiante, na descida para Cheleiros, viram uma cruz de pau à beira do caminho, sinal de ali ter morrido gente. Em geral são assassinados. Seria este o caso? Não seria. Sempre um Padre Nosso se irá por esta alma. Ajoelharam-se os frades e os noviços, em coro disseram a oração. Coitados, esta sim é a caridade suprema, rezar por quem não se conhece. Assim de joelhos vêem-se-lhes as solas dos pés, tão castigadas, tão sangrentas, tão doloridas e sujas. São a parte mais comovente do corpo humano. Se está de joelhos, virado para o céu, por onde nunca caminharão. Terminado o Padre Nosso, desceram ao vale, atravessaram a ponte, outra vez entregues à leitura do breviário, e não viram uma mulher que assomava ao postigo da sua casa. E não ouviram o que ela disse. Malditos sejam os frades. Quis o acaso, agenciador de bons e maus sucessos, que se encontrassem as estátuas com os noviços no ligar da estrada que vem de Cheleiros com a que vem de Alcaínça Pequena. E isso foi a ocasião de grandes demonstrações de regozijo por parte da congregação, pelo afortunado augúrio. Passaram os frades para a frente do comboio de carros, como batedores e espantadiabos, entoando sonoras jaculatórias, só não alçando cruz porque não a levavam, se o consentiria o ritual. Entraram assim em Mafra, recebidos triunfalmente, tão magoadinhos dos pés, tão transportados de fé no desvairo dos olhares, ou será fome, que desde São José de Ribamar que vem caminhando, só roeram pão duro, molhado em água da fonte, mas agora de certo os tratarão melhor no hospício, onde por hoje se acomodam, mal podem andar. É como os fogueiramos, passa a grande labareda, ficam as cinzas, acaba-se a exaltação, fica a melancolia. Nem ao descarregar das estátuas assistiram. Vieram os engenheiros e os homens da força, trouxeram os cabrestantes, as roldanas, as cabrilhas, os calabres e as almofadas, as cunhas, os calços, negregados instrumentos que de repente se escapam. Por isso a mulher de Cheleiros disse: malditos sejam os frades, e com muito suor e ranger de dentes foram as figuras descidas. Porém, agora alçadas em toda a sua altura, postas em círculo, voltadas para dentro, como se estivessem reunindo assembleia ou partida, entre São Vicente e São Sebastião estão as três santas, Isabel, Clara, Teresa. Parecem minorcas ao pé deles, mas as mulheres não se medem aos palmos, mesmo quando santas não são.